gnóstico ou gnoses, que é obter conhecimento. Então, obter conhecimento de fármacos. Deixa eu ver se alguém que está querendo entrar. Não. Deixa eu fechar aqui. Tá? Que então é obter conhecimentos, certo? Obter conhecimento de fármaco. Então, o que é a farmacognosia? É o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas, certo? É o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas e tem como alvo de estudo os princípios ativos naturais, sejam eles de origem animal, vegetal ou micro-organismo, certo? Então, esse que é a disciplina de farmacognosia. Ela é o mais antigo, né? É o ramo mais antigo. E o estudo é os princípios de origem natural, qualquer princípio de origem natural, tá? Um princípio ativo de origem natural. Só aquelas substâncias que vão ter atividade no nosso organismo, tá? Qual o objetivo? Tá, certo? O objetivo é estudar as classes de constituintes químicos das espécies vegetais, animais ou micro-organismos, quanto aos aspectos biosintéticos, ou seja, a origem química dela, tá? A biossíntese dela, a classificação, ocorrência e distribuição. Vou pegar esses constituintes químicos, vou classificar eles em uma determinada classe de constituinte, a ocorrência, onde é que eles ocorrem, a distribuição em famílias, em qual o taxo que ele vai ocorrer. A caracterização química, ou seja, não basta eu saber que tem determinada classe de substância, eu preciso saber qual é a substância, através de como é que eu vou saber? Através de caracterização química. E as atividades farmacológicas. Então, ela vai estudar as classes dos constituintes químicos desses aspectos todinhos aqui, tá? Também, um outro objetivo é aprender aspectos relacionados ao controle de qualidade de fitoterápicos, é um outro objetivo, tá? Um terceiro objetivo é compreender a importância do conhecimento farmacognóstico para a valorização da biodiversidade e obtenção de novos fármacos, certo? A gente saber da importância do estudo do fármaco, né, valorizando a biodiversidade, visto que a farmacognosia estuda os produtos naturais com atividade biológica para a obtenção dos seus princípios ativos. Então, valorizar a biodiversidade para a gente obter novos fármacos, tá? Para a gente obter novos fármacos. Bom, a farmacognosia é uma área de conhecimento em farmácia que estuda substâncias ativas de origem natural. Eu coloco aqui vegetal e animal, mas a gente inclui também os micro-organismos, tá? Então, ela é fundamentada em três áreas do conhecimento: os conhecimentos botânicos, farmacológicos e químicos, certo? Aqui tem algumas definições de termos farmacognósticos. Fitoterapia. Alguém está querendo falar comigo? Não ligar para o acidente, alguém. Certo. Fitoterapia é a prática farmacêutica fundamentada no uso de plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos, tá? Planta medicinal é uma espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósito terapêutico. Gente, eu vou falar muito de plantas medicinais, é porque as plantas medicinais são as mais estudadas, tá? Mas no decorrer da disciplina eu vou falando, enfatizando alguma coisa de animal e micro-organismo. Droga vegetal. Uma droga vegetal é uma planta medicinal ou suas partes, ou seja, o que é uma droga vegetal? Pode ser a planta inteira ou a parte dela que contenham substâncias ou classe de substâncias responsável pela ação terapêutica, após um processo de coleta, estabilização, quando aplicável, estabilização, secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada, tá? Na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Não houve nenhum tipo de tratamento aqui. O único que nós tivemos aqui é a estabilização. Geralmente ela é feita por meio de secagem.
Continuando. Fitoterápicos. São considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de matéria-prima ativas vegetais, sendo caracterizados pelo conhecimento de sua eficácia. A gente precisa ter, o fitoterápico tem que ter o conhecimento da sua eficácia, tá? Cadê? Conhecimento da eficácia e dos riscos do seu uso. Assim, pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Ou seja, eu tenho que reproduzir a qualidade desse medicamento, tá? Não se considera medicamento fitoterápico aquele que inclui na sua composição substâncias ativas isoladas. Se eu tiver uma substância ativa isolada, seja ela de origem natural ou sintética, não é considerado fitoterápico. Nem associações desses com os extratos, ou seja, eu não posso ter isso, certo? Então, não é considerado fitoterápico. Aqueles medicamentos que são enriquecidos com flavonoides não são considerados fitoterápicos. Muitas das vezes, nas farmácias, são vendidos como fitoterápicos, tá? Tem, vamos supor, alguma coisa com mel, que eles colocam extrato de não sei o quê, então uma substância isolada para potencializar o efeito, não é considerado fitoterápico. Droga derivada. O que é uma droga derivada? A gente já verificou aqui o que é uma droga vegetal, né? E aqui uma droga derivada. Bom, droga derivada são produtos derivados de vegetais ou animais obtidos diretamente sem utilização de processo extrativo elaborado. Eu coloco animais, gente, mas não esqueça dos micro-organismos, tá? Então, são produtos obtidos dos produtos naturais, né, sem a utilização de processos extrativos elaborados. Eu não vou extrair com nada muito elaborado, tá? Um exemplo são as incisões da cápsula imatura dos frutos de papoula. Aqui é o exemplo da papa sonífero, tá? Onde ocorre a exsudação do látex, está aqui o látex, certo? Que ao secar é chamado de ópio. Então, o que ele fala aqui? As incisões. Eu vou pegar a cápsula e riscar aqui. Tem gente que faz isso para amarelar o mamão, tá? Aí vai sair esse leite, que é um látex, né? Vai sair esse látex. Esse látex que a gente vai raspar, né? A pessoa vai raspar e vai fazer aquele bolozinho que, após de secar, ele vai ser o chamado ópio, tá? Então, isso é uma droga derivada. Teve um processo extrativo elaborado? Não. Eu só fiz riscar isso aqui e extrair. Eu não utilizei um equipamento, não fiz um extrato, não fiz nada, tá? Então, isso é uma droga derivada. O mel de abelha é uma droga derivada, que eu vou lá, eu só faço tirar da colmeia, eu extraio, tá certo? De origem animal. A banha de galinha, eu também vou lá com a galinha, né? Corto e retiro, só faço retirar a banha. Não estou utilizando nenhum processo extrativo elaborado, certo? As incisões de espécies de pinheiros, algumas incisões na espécie de pinheiros também, que eles vão promover o quê? A exudação de uma resina, que após coleta, a preparo é denominado de terebintina, tá? Então, a gente risca lá o pinheiro, faz umas incisões, ele vai sair aquele látex, aquele exudato, e nós vamos verificar. O mel de abelha, como eu falei para vocês, o veneno de cobra também é derivado. A gente não fez um processo extrativo elaborado. Abre a boca da cobra, faz aquele aperto, do jeito que a gente vê que ocorre em alguns documentários, algumas reportagens que é possível verificar em TV, certo? É um princípio ativo natural. São princípios ativos obtidos de fontes naturais, seja de vegetal, animal ou micro-organismo. Os exemplos nós vamos ter, os princípios ativos naturais, os alcaloides, os flavonoides, as saponinas, antraquinonas, os taninos e cumarinas. Eu troquei aqui a ordem de saponina e taninos, tá? Princípio ativo de medicamento fitoterápico, a substância ou classe química, tá?
Então, nós vamos ter os alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, entre outros. Caracterizada, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável total ou parcialmente pelos efeitos terapêuticos do medicamento fitoterápico. Mas aqui na frente eu vou explicar alguma coisa. É assim, eu tenho a planta, vamos supor que aqui é a minha planta. A planta, ela tem o metabolismo dela, certo? Ela tem o metabolismo. Faz de conta que isso é uma planta linda, tá? Esse tronco dessa árvore não está muito bacana. Então, o que acontece? Eu tenho uma planta qualquer, tá? Ela tem o metabolismo dela. Não tem o metabolismo dela? Ela tem o metabolismo. Aí ela era a produção de oxigênio para a gente respirar, absorção de CO2 e tal. E ela, aqui, ela não vai abrir a boquinha dela, ela não tem uma boquinha, um olhinho para ela se alimentar, tá? Vou colocar os olhinhos aqui, ela não tem a boquinha dela. Então, ela precisa produzir os próprios nutrientes dela. Então, ela tem um metabolismo. Esse metabolismo dela é dividido em metabolismo primário e metabolismo secundário. Só dando uma antecipando um pouco do conteúdo, tá? O primário e o secundário. O primário, eles são de caráter universal e para produção de energia e fonte de energia e para subsistência da própria célula dos vegetais, tá? Então, os vegetais como animal. O secundário, ele vai daí aqui ele produz carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos graxos. O ácido graxo já vai ficar mais entre o primário e secundário. Então, tudo que ocorre aqui no primário vai produzir os aminoácidos. O primário ele é universal, ocorre tanto em animal, em planta, em micro-organismo, ocorre em tudo. O secundário já é restrito, é limitado, ocorre em alguns táxis só. Aí o secundário, o que ele produz? Ele produz umas substâncias que estão chamadas. Aí essas substâncias que produz aqui, que é do metabolismo primário, vão ser os metabólitos primários, certo? As substâncias que são produzidas no metabolismo secundário são conhecidas como metabólitos secundários, certo? Então, o metabolismo primário produz os metabólitos primários, o metabolismo secundário produz os metabólitos secundários. Aqui eles vão produzir classes de substâncias, que são os alcaloides, os flavonoides, as antraquinonas, os taninos, as cumarinas, as saponinas. Deixa eu ver o que mais. Os triterpenos, os heterosídeos. Vai produzir todas as classes de metabólitos secundários, tá? Produzir as classes de metabólitos secundários. Esses metabólitos secundários, ele tem alguma função na planta. Geralmente, essa função é de defesa para a planta. Ele não é essencial para a vida da planta, mas é de defesa. Vamos supor, vem uma formiga aqui, tá? Ou então algum roedor aqui para comer as folhas e tudo. A planta, ela não tem como carregar, sair, puxar a raiz dela e sair correndo daqui e embora. Não tem como ela fazer isso. Puxar a raizinha dela e sair correndo. Não. Ela vai ter que se defender de alguma forma. Aí ela vai produzir, vamos supor, alcaloide. Alcaloide é extremamente amargo. Vai aqui, joga na raiz uma produção de alcaloide. Caramba, a formiga vai lá, come um pedacinho da planta, rói a planta e vai estar rico em alcaloide. Ele pode ter ação sobre essa formiga aqui e matar essa formiga. Aí o que acontece? Essas formigas todas que tem por aqui, já sabendo que uma pateta foi lá e morreu, elas não vão mais lá atacar a raiz da planta. A mesma coisa aqui. Vem um outro predador, a planta produz em excesso, vamos supor, flavonoide. Flavonoide com atividade inseticida também mata aqui o inseto ou o roedor que estava querendo, né, agredir a planta. Então, ela produz essas substâncias, muitas das vezes, como mecanismo de defesa, que são os metabólitos secundários. Essas substâncias aqui,
é que vão apresentar atividade biológica para a gente, tá? Elas produzindo lá, foi assim que descobriram os antibióticos e tudo, tá? O metabolismo secundário. Então, são essas as classes. Só falei isso, antecipei para vocês terem noção que isso aqui a gente vai falar muito. São as classes de metabólitos secundários, certo? Bom, fitocomplexo são substâncias originadas no metabolismo primário e ou secundário, responsável em conjunto pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou de seus derivados. Ou seja, pode ser uma substância ou mais, pode ser associações tanto do metabolismo primário quanto do secundário, que vão produzir os efeitos biológicos, certo? Princípio inativo. É uma necessidade farmacêutica, são os nossos adjuvantes e excipientes, né? São substâncias que não apresentam atividade farmacodinâmica, mas que apresentam importância complementar na formulação de fitoterápicos, não interferindo no efeito de princípio ativo. Aí coloca lá um adjuvante ou um excipiente, pode colocar um saborzinho num xarope, né, para melhorar, para a criança tomar, ou então melhorar a cor, um corantezinho, tá? Então, são os princípios inativos, não vão ter atividade, certo? E não vão interferir no efeito do princípio ativo. Marcador. É um composto ou uma classe de composto químico presente na matéria-prima vegetal, preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico. Então, ele não é necessariamente, ele vai ter o efeito, mas preferencialmente sim, tá? Que é utilizado como referência no controle de qualidade da matéria-prima vegetal e do medicamento. Então, mais lá para frente, vocês vão saber. Vamos supor, para eu saber se uma determinada planta tem atividade, precisa ter um X% de uma determinada classe de composto, para eu saber que ele tem. Então, ali é um marcador, tá? Medicamento, produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativo para fins de diagnóstico. Então, o conceito de medicamento de acordo com a farmacognosia. Remédio é o termo amplo usado para designar todo produto ou procedimento usado para combater estado patológico do organismo. Então, é todo produto ou procedimento que eu vou utilizar para combater qualquer estado patológico do organismo, tá? Uma reza, uma massagem, certo? Nesse sentido, pode ser um medicamento, uma planta medicinal, dietas, exercícios e até hábitos religiosos relacionados à cultura da população, certo? Derivado de droga vegetal. É um produto de extração de matéria-prima vegetal, que eu já vou ter um derivado, que eu vou ter um extrato, uma tintura, um óleo, uma cera, um exudato, um suco e outros, tá? Bom, aqui alguns efeitos farmacológicos, né? O que é antiflogístico é o anti-inflamatório, carminativo facilita a eliminação de gases, antispasmódicos, contispante, que dificulta a evacuação, tá? Aí nós vamos ter vesicante, irritação da pele. Então, tem todos esses outros conceitos que é a partir do rubefaciante, que causa vermelhidão, no caso que vai ativar a circulação. Esses conceitos aí, aos poucos, vocês vão verificando. Eu coloquei alguns para que vocês não tenham que ficar indo atrás do dicionário, como eu falei no início para vocês, tá? Vocês precisam. Bom, vamos explicar, já que eu falei que a farmacognosia é o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas, bora falar então um pouco desde o início, tá? De como surgiu tudo. Antigamente, as doenças eram designadas, eram ditas como se fosse um castigo dos deuses. Até mesmo hoje, né? Fulano está sofrendo porque alguma coisa ele fez, é um castigo de Deus. Ele está pagando pelos pecados. Sempre tem esse negócio, né? Porque sofre, porque está pagando por alguma coisa, tá?
Então, sempre tinha essa coisa em mente, que a doença era um castigo de deuses, dos deuses, de algum pecado ou alguma atitude que o indivíduo fez. Então, os primeiros curandeiros, eles sempre faziam as preces e rituais que incluíam o que poderiam ser, que eles chamavam de poções mágicas. Então, faziam aquelas rezas, aqueles rituais místicos e religiosos, né? E dava alguma coisa para aquela pessoa que estava enferma, que estava sendo castigada pelos deuses, que fez alguma coisa ruim. Então, dava aquelas porções mágicas, né? Aquelas poções mágicas nada mais eram do que misturas de vegetais, ou então alguma coisa de animal. Ele fazia aquelas misturas, tipo essas garrafadas que vendem nessas feiras de produtos naturais, certo? Mas sempre tinha a associação com algo divino. Então, as plantas elas foram descobertas pelo homem através lá pela antiguidade, né? Pela procura por alimentos. E desde então elas foram aplicadas empiricamente para o tratamento de patologias. Então, eles iam mudando de local, que eles eram nômades, né? Eles iam mudando de local e ali eles começaram a utilizar as plantas como fonte de alimento também. E começaram a verificar que algumas plantas faziam bem, certo? Faziam bem. Então, começaram a verificar algumas propriedades das plantas, como corante, como cosmético, como plantas medicinais, e também verificaram que havia aquelas plantas que eles não poderiam comer. Tinha algumas plantas que faziam mal, que muitas delas até mesmo matavam. Deixa eu ver se alguém que chegou aí. Certo? Que eram as chamadas plantas tóxicas, tá? Então, a escolha de erva, primeiro, ele se dava pela cor, odor, pela forma ou pela raridade. No entanto, a aplicação de qualquer erva ou mistura de ervas a um distúrbio específico deve ter sido resultado de muita experimentação na base da tentativa e erro ao longo de muitas gerações. Então, eles não sabiam, eles olhavam assim, não, bora experimentar isso aqui, bora ver se é bom. Aí, coçou a boca. Não bora comer mais isso não, que isso coça a boca, certo? Não, isso daqui irrita, ela é irritante. Essa daqui tem um sabor agradável. Certo? Então, foi sempre pela tentativa e erro, e aí passava de gerações a gerações, como até hoje é passado, né? O chá do alho, da casca da laranja, pega o mastruz, e assim você vai. Foi feito passado de geração em geração, mas o resultado disso foi por base da experimentação mesmo. Tá? Alguns séculos atrás, está errado aqui, tá? Deixa eu corrigir, que toda vez que eu corrigir isso. Onde é que eu tá? Alguns séculos atrás, para muita gente, até os dias atuais, as propriedades medicinais das plantas eram deduzidas a partir de certos caracteres morfológicos. Então, há muito tempo, quando via alguns caracteres morfológicos nas plantas medicinais, nos produtos naturais, de forma geral, né, que eles associavam com alguma doença. Por exemplo, que ele dá aqui, que é a parte da planta que se assemelha com caracteres anatômico humano ou o sintoma da doença, aquela planta vai ser útil para a saúde daquele órgão ou o tratamento daquela doença. Aí mostra aqui alguns exemplos, deixa eu colocar logo todos, né? Ele mostra aqui que essa semente de juglas, ela é utilizada para problemas de cérebro, porque ele se assemelha com o cérebro, que nem algumas amêndoas que a gente vê, aquela noz, né? Alguns frutos, né, também que são usados, que a gente verifica algumas partes dos frutos que são usados em caso de picada de cobra.
Os caules de determinada espécie de rosa, eles eram utilizados por causa desses espinhos, parecido aqui com os dentes do cão, era utilizado para mordidas de cães. Esse hipantos de rosa, que tinha tipo aquele brotozinho, era utilizado para cálculos renais. Então, eles começaram a associar isso, a semelhança da planta com alguma coisa alguma doença ou tratamento para aquele órgão, tá certo? E era assim que eles iam verificando. E o testando, tá? Então, o histórico em que se tem relato é de 3.000 a.C., tá? Que o chinês Shen Nung Tsao, que ele descreveu 365 medicamentos derivados de plantas, minerais e animais. Ele conseguiu escrever, tá? Em 1535 a.C., o egiptólogo George Ebes, ele escreveu o Papiro de Ebes, com cerca de 7.000 substâncias medicinais, incluindo em mais de 800 fórmulas. Então, ele conseguiu fazer esse Papiro de Ebes, que até hoje existe. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele, em 400 a.C., ele recomendava o uso de folhas de salgueiro para a doença nos olhos e para o parto. Em 300 a.C., o Teófrasto, que ele é discípulo de Aristóteles, ele colocou, né, verificou algumas espécies também vegetais, tá? Descreveu algumas causas, né, que é a história de plantas e as causas que a gente pode ser utilizada para tratamento. 60 depois de Cristo, o botânico grego Dioscórides, ele escreveu de matéria médica com 600 plantas medicinais, produtos minerais e animais, também até hoje nós temos isso. Dioscórides é considerado o pai da farmacognosia, tá? Matéria médicas, eles eram todas as informações referentes a medicamentos e seus usos, tá? O Dioscórides, que é um greco-romano, farmacologista e botânico, considerado o fundador da farmacognosia por intermédio de sua obra De Matéria Médica, ela é a precursora das farmacopeias, ou seja, é a primeira farmacopeia lá, já bem, não tão atualizada como a gente vê hoje, né? E tratado com cerca de 600 plantas do século I ao século XVI, tá? Então, ele conseguiu fazer o primeiro precursor de uma farmacopeia, colocando lá a quantidade que deve ser utilizada, para que serve, certo? Como a forma de ser tratado, tá? Ainda continuando um pouquinho do histórico, Scheidler, ele criou o termo farmacognosia em seu trabalho Analecta Farmacognóstica, como sendo a ciência que estuda as drogas de origem natural usadas no tratamento de enfermidade. Então, ainda um conceito bastante atual. Utilizando as drogas de origem natural, né, tanto faz animal, vegetal e micro-organismo, que são utilizadas para o tratamento das enfermidades. A partir daí, houve a divisão da matéria médica, em que separou a farmacologia e a farmacognosia, tá? Que tudo era feito apenas na farmacognosia, já que é a mais antiga. Então, a farmacologia... Licença um pouquinho. Ela estuda a ação e a dinâmica do medicamento, certo? A farmacognosia, é a ciência que estuda os princípios ativos aplicados em farmacologia, oriundo dos animais, plantas e micro-organismos, com menos ênfase na sua ação, tá? Ele vê alguma relação com a sua ação, hoje em dia vê, tá? Final do século XIX. Houve o nascimento da química farmacêutica com a síntese de um grande número de substâncias orgânicas, tendo algumas atividades terapêuticas. Então, houve uma nova divisão da matéria médica. A química farmacêutica, na verdade, ela nasceu logo após o surgimento da química orgânica, tá?
Na história da química, houve a divisão da química orgânica e a química inorgânica da química, né? Vamos estudar as duas químicas. E como o estudo da farmacognosia envolvia muito estudo da química, de substâncias químicas, dos princípios ativos, porque a gente queria saber o que tinha ali naquela planta, senão a gente ia virar um curandeiro, né? Aí houve essa divisão, né? A química sempre foi cresceu, né? Surgiu sempre aliada à farmacognosia, a química orgânica. Aí houve aquela divisão. A partir daí, com o início da síntese orgânica, houve a necessidade de uma outra disciplina, uma divisão, já saiu daqui da gnosia, a química farmacêutica, tá? Que é querendo saber já mais aprofundado a parte química dos produtos naturais. Sendo que a química farmacêutica também depois foi começar a estudar a parte dos medicamentos sintéticos. Bom, com o declínio da farmacognosia, por um período da segunda, houve um declínio bastante grande da farmacognosia com o aumento da síntese orgânica, certo? Houve a divisão da química orgânica e da inorgânica, né, na química, e houve um aumento, uma explosão na síntese orgânica. Haja produzir medicamento sintético. Com a Segunda Guerra Mundial, houve alguns fatos que levaram à volta da farmacognosia, que foi a descoberta. Um dos fatos é a descoberta dos medicamentos de origem vegetal pelos leigos. Eles falam descoberta, mas a gente conseguiu ver aí ao longo da história que o uso de plantas medicinais, ele remota à antiguidade, desde o início das civilizações, que eles procuravam alimentos, começavam a utilizar isso em rituais místicos e religiosos, enfim. Eles colocam aqui a descoberta. Descoberta porque foi uma aceitação deles que os mais pobres usavam os medicamentos de origem vegetal, de produtos naturais, né? A insatisfação com a eficácia e o custo da medicina moderna, certo? Houve uma certa insatisfação, que teve alguns fatos que um deles é a talidomida, né? Então, eles teve a insatisfação com esses medicamentos, né, sintéticos. E houve a Revolução Verde, né? Bora agora voltar para tudo que é natural. O segundo fato foi o reconhecimento pela indústria farmacêutica do valor de certas plantas de uso popular. Então, a indústria farmacêutica, ela sempre visou e visa até hoje lucro. Como ela começou a verificar que há uma população, um nicho muito grande na população que usa plantas medicinais, a gente está perdendo esse grupo aí, que a gente pode utilizar e vender produtos para ele. Então, eles abriram os olhos para isso, visando lucro. O uso destas plantas como fonte de novos medicamentos ou o uso de seus constituintes como protótipo de novos medicamentos. Ou seja, utilizar essas plantas para a produção de novos medicamentos ou dos seus constituintes, princípio ativo, que sendo descoberto, como novos fármacos. Por que protótipo? Porque eles, como na planta, geralmente a gente vai encontrar a substância responsável pela atividade biológica numa concentração pequena, então identifica e bora levar para o laboratório para sintetizar. Mas daqui a pouco eu falo os problemas disso, certo? Então, houve a descoberta, entre aspas, dos medicamentos de origem vegetal pelos leigos, né? Já usavam desde tempos remotos, e isso começou a virar, digamos assim, uma atividade econômica. Está aqui uma plaquinha da tiazinha lá, Dona Maria, vendendo para reumatismo, tá? Lubrificante para potência sexual, tá? Para gonorreia, doença. Então, começou a utilizar. Aqui era para ser diabetes, tá? Diabente, que ela coloca aqui, então, cólicas do útero, tudo para urina. Então, tudo isso aqui tá? Eles começavam a utilizar e começavam a fazer isso um certo comércio, como até hoje nós temos. A insatisfação com a eficácia e o uso da medicina moderna.
Aqui a gente consegue verificar um dos exemplos que nós temos, gente, com esses produtos. Olha, hoje, até hoje fala, não, vai tomar, é natural, não faz mal. Isso é mentira, tá? Não é porque é natural que não vai fazer mal. Se você tomar uma certa quantidade de um determinado chá direto, pode provocar algum problema no seu fígado, no seu rim, tá? Que você são substâncias estranhas ao seu organismo que você está tomando e está fazendo com que o seu organismo trabalhe para eliminar aquilo que é natural, não faz mal, faz sim. Só que o alto custo desses medicamentos que a gente compra naquele são da medicina moderna que ele fala, né? Para o alto custo, e muitas das vezes são utilizados pelo paciente de forma errada, não vai havendo eficácia, ele causou uma certa insatisfação, então houve a volta à procura pelos produtos naturais. O reconhecimento das indústrias farmacêuticas, como eu falei para vocês, né? Aquele uso dessas plantas como fonte de novos medicamentos, ou seu constituinte como protótipos de fármacos, tá? Em que eles realmente queriam, até hoje, visam lucro, tá? Não pense que as doenças ditas negligenciadas, que são aquelas doenças que matam pobre, como malária, como dengue, que não vai matar ninguém com poder aquisitivo alto, eles não têm interesse em buscar o remédio, né? Em procurar a cura. Porque não dá dinheiro para a indústria farmacêutica, tá certo? O que dá dinheiro para a indústria farmacêutica é câncer, é AIDS, é Covid, isso dá dinheiro. Então, alguns fármacos, certo? Descoberta de fármacos como protótipos, tá? De categoria farmacêutica, a morfina, né, que ela foi utilizada, muito utilizada a partir de 1803, com o seu isolamento, e ela foi protótipo, que até hoje é sintetizada como hipoanalgésica. Ela era utilizada muito como analgésico, a quinina como antimalárico. Naquela época, de 1819, muitos nobres pegavam a malária devido ao saneamento básico da época e tudo, então tinha interesse na quinina. Hoje não tem tanto. 1875, a pilocarpina como colinérgico, efedrina como adrenérgico, em 1887, tá? Reserpina como neuroléptico, certo? Então, esses fármacos eles foram isolados desses gêneros vegetais aqui, certo? E depois utilizado pela indústria farmacêutica, muitos até hoje, para o tratamento dessas enfermidades. Foi utilizado como protótipo, mas eles foram obtidos a partir de plantas, certo? Então, a terceira fase, tá, foi a fase de desenvolvimento da farmacobiotecnologia. Um exemplo foi com a produção de insulina humana através de alteração genética de uma cepa não patogênica, tá, da Escherichia coli. Então, eles conseguiram fazer essa. Então, houve um avanço, né, utilizando um produto, um micro-organismo, uma cepa não patogênica de um micro-organismo, certo? Um produto natural, para a produção de insulina humana, por meio do quê? Da biotecnologia, certo? E aí houve o que a gente vê hoje, a explosão que é a farmacognosia, que todo mundo quer estudar, tá? Então, o conceito atual de farmacognosia, tá? É a ciência que estuda a matéria-prima natural de origem animal, vegetal e micro-organismo, tá? Ela é fundamentada hoje, a farmacognosia atual, em farmacobotânica, farmacologia, etnobotânica, etnofarmacologia, quimiosistemática, certo? Então, é o que a gente precisa para a gente estudar farmacognosia, certo? Atualmente, os principais objetivos da farmacognosia é respeitar o conhecimento popular, certo? Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tá. É respeitar o conhecimento popular, tá?
sobre o uso de produtos naturais. Aqui está plantas medicinais, mas é produtos naturais. Então, a gente precisa respeitar isso, porque são esses conhecimentos que vêm de geração em geração, tá? Que vão dando a base, os sentimentos étnicos que vão dando a base, tá? Para os nossos estudos. Conhecer os grandes grupos de origem natural, dotado de atividade farmacológica ou com interesse tecnológico farmacêutico. Os grupos que eu já mencionei alguns para vocês aí, tá? Adquirir conhecimento que habilitem o reconhecimento, tá? Adquirir conhecimento que habilite o reconhecimento dos fármacos e conhecer todos os processos intermédios de processamento, desde a origem até a utilização farmacêutica final. Ou seja, a gente tem do coquinho, né, da planta que vocês vão pegar lá, até a utilização farmacêutica final dele, tá? Compreender, levando em consideração segurança, eficácia, se vai ter, se pode causar algum efeito toxicológico. Compreender as ferramentas básicas da biotecnologia aplicadas à produção de medicamentos e suas implicações bioéticas. Adquirir conhecimento sobre as técnicas aplicáveis ao controle de qualidade de fármacos, em obediência às normas oficiais e para executar as metodologias analíticas e métodos instrumentais de análise aplicáveis para esse fim. Então, a gente precisa ter em mente que a gente tem que saber todas as técnicas, levando em consideração as normas oficiais, ou seja, as farmacopeias, as normas da Anvisa, tudo direitinho, tá? Estudar as propriedades físicas, químicas, bioquímicas e biológicas das drogas de origem natural. Procurar novas drogas de origem natural. Realizar pesquisas científicas na área da fitoquímica, na química microbiana, biossíntese, biotransformação, quimiotaxonomia e outras áreas biológicas e químicas, tá? Então, a gente pode observar só aqui, num desses objetivos, o quão ampla é a farmacognosia. Bom, dei uma observação rápida para vocês sobre os estudos, objetivos e origem da farmacognosia. Acredito que agora vocês estão mais familiarizados com a disciplina. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais falando sobre princípios ativos, tá? O que é um princípio ativo? É um conjunto de substância, em geral, de uma única classe de metabólitos secundários, responsável pela ação farmacológica atribuída à planta. Ou seja, ele vai ser responsável pela ação farmacológica atribuída à planta. Pode ser um conjunto de substâncias ou apenas uma única classe, tá? Ele que vai ser o responsável. A cada substância isoladamente presente no princípio ativo, dá-se o nome do fármaco. Então, eu tenho uma classe de substância de flavonoide. Tenho os flavonoides, vamos supor. Risperidina é um flavonoide. Quercetina é um flavonoide. Quercitrina é outro flavonoide. Esse flavonoide isolado, ou a risperidina, ou a quercetina, a quercitrina, um desses aqui, é a substância que eu isolo, consigo separar ela lá do meu extrato vegetal, separei, eu só tenho ela aqui, um cristalzinho, vamos supor. Ela isolada, ela é chamada de princípio ativo. Aliás, presente neste meu princípio ativo, ela é chamada de fármaco. Esse é o fármaco no conceito farmacognóstico, tá? É o princípio ativo isolado, é o fulano de tal, é o João. Eu tenho uma classe cheia de alunos do 2º ano de farmácia. O João, isoladamente, ele está naquela classe ali, que ele é o responsável pela atividade, ele é o fármaco, certo? Nós temos o conjunto de alcaloides da beladona, que é o princípio ativo, tá? Eu tenho lá o conjunto de alcaloide, que é o meu princípio ativo, tá? O alcaloide da beladona, e a histiociamina, que é um alcaloide específico, ele é o fármaco presente na beladona, certo? Ele que é o fármaco.
Continuando, o celular estava querendo tocar. Bom, vamos falar de classe de metabólitos, tá? As classes mais importantes de princípios ativos medicinais é a dos alcaloides. Os alcaloides... Gente, deixa eu só fazer um negócio aqui rápido. Tá. Os alcaloides, eles são substâncias nitrogenadas, ou seja, aqui eu tenho um exemplo de alcaloide, certo? São substâncias que eu vou conter na molécula nitrogênio, certo? Então, eu tenho uma substância, um metabólico secundário, eu contenho um nitrogênio, provavelmente vai ser um alcaloide, tá? A maioria possui o átomo de nitrogênio em anel heterocíclico, e isso aqui é um anel heterocíclico. Eu tenho um ciclo, né? Aqui só tem carbono, um ciclo hexano. Aí eu tenho dentro desse anel, eu vou ter um heteroátomo, ou seja, um átomo que não seja carbono, é um heteroátomo. Então, eu tenho um heterocíclico, certo? Então, contém um nitrogênio em anel heterocíclico, é produzida por plantas e possui atividade farmacológica, tá? Alguns são produzidos por micro-organismos, tá, gente? Então, possa ter que eu tenha alcaloide que esse nitrogênio esteja fora de um ciclo, tipo assim, num anel aberto, ela numa cadeia lateral, vamos supor, isso aqui. Vamos supor. Só estou inventando isso aqui, não tem nada a ver com uma substância específica. Pode, sim. Quando a gente for estudar o alcaloide, a gente vai ver que eu vou poder ter ele no anel, formando um anel ou não, tá? Grande parte dos princípios ativos obtidos de plantas, eles são alcaloides. A reserpina é um alcaloide desta planta, tá? Rauwolfia serpentina, que pertence à família Apocynaceae. Não se pronuncia Apocynaceae, tá? É Apocynaceae. Esse último ezinho aqui é mudo, certo? Deixa eu tirar esse outro acento desse outro O. Descartar. Vamos lá. Outra classe importante de princípio. Bom, nós já falamos um pouquinho dos alcaloides. Nós vamos agora verificar outra classe de princípio ativo, que são hoje de substâncias fenólicas, tá? Entre as substâncias fenólicas, nós vamos ter as mais comuns encontradas em plantas, são os flavonoides e os taninos, tá? As duas outras classes. As antocianinas, elas são flavonoides muito valorizados atualmente, estão presentes no morango, na mora, vinho tinto. Tá? Os taninos são principais ativos, os princípios ativos de plantas medicinais muito usados no passado e que, por voltarem hoje a ser valorizadas como uma mamélis e cáscara sagrada. Elas eram muito utilizadas no passado, depois verificaram que eram utilizadas para curtição de couro. Tá? A terceira grande classe, nós vamos ter os terpenoides, tá? Alguns terpenoides, eles são voláteis, entrando na composição química dos óleos essenciais, como nós vamos ter o mentol, a cânfora, o geraniol, tá? Que são exemplos do hortelã, da canfoeira e do gerânio, respectivamente, né? As plantas de digitais contêm substâncias de grande importância medicinal para o tratamento de problemas cardíacos que possuem sua composição esteroides. Substância pertencente às classes dos terpenoides. Tá? Um exemplo é digitoxina. Grande parte dos princípios ativos são de origens do metabolismo secundário. Bom, vamos voltar aqui sobre a divisão do metabolismo de produtos naturais. Nós temos dois metabolismos, tá? Vou falar especificamente a gente vai falar muito de planta, mas vocês levem em consideração os produtos naturais de um modo geral. Metabolismo primário.
ele é um conjunto de transformações bioquímicas, é o metabolismo, gente, tá? Não é metabólito. Vocês confundem muito metabolismo com metabólito. O metabolismo, ele é o conjunto das transformações, são as reações bioquímicas lá na célula. Eles são essenciais para a produção de protoplasma, a geração de energia para as células. Um exemplo de metabólitos, né, dessas substâncias, o conjunto de transformações é o metabolismo, as reações químicas é o metabolismo, tá? Sendo que eles são essenciais para a produção de protoplasma e energia nas células. Um exemplo dessas substâncias aí do metabolismo são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, ácidos nucleicos, certo? O metabolismo secundário são transformações bioquímicas, são reações bioquímicas, são transformações, são metabolismo, tá? Não diretamente ligado a processos essenciais para a formação de células ou gerar energia. Ela, em geral, tem distribuição restrita. Eles não são responsáveis para isso. Então, a planta, se tiver, não tem nenhum problema se ela não tiver esse metabólito, que são os alcaloides, os taninos, flavonoides, terpenoides, tá? Então, essa é a divisão do metabolismo primário e secundário. Bom, as plantas. Obtenção das plantas. Elas podem ser adquiridas em casas de ervas, pode ser coletada no campo, elas podem ser cultivadas em jardins ou horto, tá? Elas podem ser cultivadas em canteiros, tá? Como alguns exemplos, como as hortaliças. As plantas medicinais também podem ser cultivadas em vasos ou floreiras. A gente sempre vê aí na casa das avós, de todo mundo, tem sempre um monte de vasinho com algumas plantas, que elas podem ser plantadas por meio de semente ou mudas, tá? As plantas medicinais coletadas no campo, é necessário saber a parte que vai ser utilizada, certo? O período que vão ser coletadas, tá? Então, as folhas, elas têm que ser colhidas antes da floração, as flores ou sumidades floridas, colhidas no início da floração, os frutos, quando estiverem maduros, tá? No início da maturação, aliás. As raízes elas devem ser retiradas do solo quando o talo murchar, ou no começo da primavera, antes que haja rebrotamento, certo? Então, tem todo uma forma da gente fazer essa coleta. Lembrando, gente, que também vai depender do que a gente quer de cada planta, tá certo? O que a gente vai precisar de cada planta, qual é a atividade. Como ontem eu falei para vocês, né, para aqueles que participaram da aula, é que há determinadas espécies, quando a gente vai no interior, fulano está com dor de barriga. Olha, no final da tarde, quando o sol começar a murchar, quando ele começar a se esconder, você vai ali naquela planta, tira 3 folhinhas, 5 folhinhas, faz um chá, não deixa ferver. Começou a ferver, o senhor apaga o fogo, tampa, esfriou um pouquinho, pode tomar que você vai ficar curado. Então, ele sabe ali que naquele período do dia, a concentração de metabólito secundário vai estar numa concentração bem maior do que se ele for coletar lá no meio-dia, tá? Bom, dando continuidade ao metabolismo, né? De Candolle, em 1816, plantas diferentes nascidas em solos idênticos continham produtos diferentes, enquanto que plantas análogas nascidas em solos completamente diferentes formavam produtos análogos, considerando a composição química como um caráter taxonômico. O que ele quis dizer aqui? Tá? Ele quer dizer o seguinte: plantas diferentes, né, nascidas em solos idênticos, ou seja, eu vou ter um cajueiro e vou ter uma erva cidreira, nascida tudo aqui no quintal de casa. Ele verificou que as substâncias que são produzidas pelo cajueiro são diferentes das produzidas pela erva cidreira. A erva cidreira vai ter aquele cheirinho, né? Vão ter os óleos essenciais, certo? E aqui não, o cajueiro ele é travoso, é adstringente. Então, ele quer dizer, ele já falou que já o mesmo cajueiro plantado aqui no solo, vamos ver, arenoso, vai produzir mais ou menos a mesma substância do cajueiro que eu vou produzir, que ele está lá no Igapó, certo? Ele não está falando de concentração, então dizendo da produção de substância. Vai produzir
mais ou menos as mesmas substâncias. Quer dizer que a composição química dessas plantas aqui tem a ver com características taxonômicas, certo? Então, propôs a base da moderna ecologia bioquímica, por meio de observação da alelopatia, tá? Em que ele pôde observar que há um grupo de plantas, né, que vai haver interação com os. Essa observação dele foi para a interação com os insetos, certo? Compostos presentes em certos grupos de plantas, tá? Estudo sobre evolução. Grupos não relacionados. Similaridades morfológicas denomina-se convergência ou paralelismo. Então, quando eu tiver similaridade morfológica, ele vai dizer que é convergência. Então, mas são grupos que não são relacionados. Podem conter ou não as mesmas classes de substâncias. Já os grupos relacionados, divergentes, é que vem a solução, gente. Que eu preciso ter um conhecimento químico por meio da quimiotaxonomia. O que isso quer dizer? Que eu vou verificar o estudo de uma determinada família, né? Uma determinada família, e eu vou verificar que essa família tem uma determinada classe de compostos, alcaloides. Então, provavelmente, os gêneros dessa família, né? Dois gêneros diferentes, gênero 1, gênero 2, eles provavelmente vão ter estes mesmos alcaloides. Esses gêneros vão conter as espécies que provavelmente vão ter estes mesmos alcaloides, certo? Então, é o estudo químico desses taxos por meio, para querer saber, né, a correlação entre eles por meio de estudos químicos para colocarem eles num determinado grupo, que são chamados grupos relacionados. Bom, aqui ele mostra mais ou menos o metabolismo, né, básico de uma planta, né, generalizando, em que vai haver o consumo de nitrogênio, de CO2, tá? A gente vai também ter, nas raízes, a gente também vai ter essa respiração, que tem também nas folhas, né? A absorção das águas e dos sais minerais, que até vamos ter os ciclos da glicólise e tudo direitinho para a produção dos metabólitos primários e secundários. A divisão entre o metabolismo primário e secundário não é bem definida, tá, gente? Então, não tem assim um momento em que termina o primário e começa o secundário. Não tem, ele meio que se confunde. Não tem saindo lá da glicólise, do ciclo de Krebs, alguma coisa não tem ainda assim bem definido, certo? Então, uma característica dos seres vivos é a presença da atividade metabólica. Então, o ser vivo, ele tem essa atividade, né, metabólica. Então, o que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorre no interior da célula. Então, está tendo várias reações químicas lá no interior da célula, tá certo? Nos produtos naturais, mais especificamente em planta, eles são divididos em dois, o metabolismo primário e o metabolismo secundário, certo? Como eu falei anteriormente, não tem uma certa divisão, assim, não tem um momento X em que termina o primário para começar o secundário, tá? Então, os princípios ativos de planta, os constituintes químicos vão se originar a partir do metabolismo das plantas. O metabolismo primário vai produzir os metabólitos primários. Quais são os metabólitos? Metabolismo é o conjunto de reações químicas. Metabólitos são as substâncias. Então, o metabolismo primário vai produzir os metabólitos primários, que são os açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, nucleotídeos, os seus polímeros e alguns derivados, e assim vai, certo? Eles são essenciais e são universais. Todos os organismos produzem isso aqui. Já o metabolismo secundário, eles vão produzir os metabólitos secundários. Metabolismo é o conjunto de reações químicas.
O metabólito não, é a substância. Então, o metabólito secundário, que eu já falei para vocês, né? São os alcaloides, os flavonoides, os terpenos, as antraquinonas, assim vai. Metabolismo primário. Conjunto de processos metabólicos. Novamente, mais um conceito para você não ver que esse é um processo, são as reações químicas. O metabolismo é reação, que desempenha uma função essencial no vegetal, tais como fotossíntese, respiração e transporte de soluto. Os compostos envolvidos no metabolismo primário possuem uma distribuição universal nas plantas, não só nas plantas, né? São os aminoácidos, os nucleotídeos, os lipídios, os carboidratos, certo? Metabolismo secundário. Ele vai dar origem, né? O conjunto de reações bioquímicas vai dar origem, aqui o metabolismo secundário, a compostos que não possuem uma distribuição universal, pois eles não são necessários para todas as plantas ou todos os organismos. Eles são de distribuição restrita. Como consequência prática, esses compostos podem ser utilizados em estudos taxonômicos. Vou dar um exemplo para vocês. A mangueira. Vamos falar. O açaí. Bora falar. Não, mas lá ele tem ácidos graxos. Vamos falar a mangueira. Eu vou tirar a folha da mangueira, eu tiro, eu quebro, eu sinto o cheiro dela, mas ali eu não tenho assim algo muito cheiroso que eu possa utilizar como, digamos, só se eu quebrar, mas se eu colocar ela aqui, ela não vai exalar tanto cheiro do que eu vá fazer com a alfavaca. Alfavaca não, vamos colocar o manjericão, tá? O hortelã não tem, né? Então fica aquele cheiro. Tem uma que ela é muito cheirosa, meu pai do céu, que ela é utilizada também com fins aleolanto suave, até eu lembrar o nome dessa. Catinga de mulata, meu pai eterno. Coloca aquilo no laboratório, tu sai de lá, parece que tu saiu de dentro de uma coisa de umbanda, que tu tá só com aquele cheiro, ou o cabelo, é a roupa, tudo com cheiro de catinga de mulata. Ou seja, ela tem uma quantidade muito grande de óleo essencial. Os óleos essenciais, a composição química dos óleos essenciais, eles são ricos em terpenos. Terpenos são substâncias pequenas, voláteis, não fazem reações muito fortes, entendeu? Então, a mangueira ela não vai ter essa classe de substância, certo? Ela não tem essa classe de substância que a gente tem na caatinga de mulata. Ou seja, na família da mangueira não vai ter o metabolismo dessa mangueira, não vai produzir os terpenos como o metabolismo da caatinga de mulata vai produzir. Então, eu vou fazer um estudo através da quimiosistemática. Então, não faz parte da mesma família essas duas espécies, certo? Bom, como eu falei para vocês, a produção dos metabólitos secundários, né? Ele é feito, a planta produz como uma utilização para ela como um mecanismo de defesa. Como as raízes elas são atacadas por micro-organismos, elas vão sofrer esses efeitos edáficos, que são efeitos relacionados ao solo, ela vai produzir algumas substâncias para que esses micro-organismos não venham atacar ela. A mesma coisa ocorre com os roedores que podem querer atacar as flores, as folhas, certo? Então, a planta sempre vai produzir isso. Essa produção aqui vai depender, aliás, a fatores externos. Quais são os fatores externos? A presença de roedores, micro-organismos, porque se não tivesse os micro-organismos, ela não tem por que produzir em alta concentração essas substâncias que vai proteger ela do micro-organismo. Se não tem os roedores, ela não vai produzir. Se não tem muita radiação solar, ela também não vai produzir. Chuva,
como eu falei ontem para vocês, a chuva, os... Oh, meu pai. Poluição, certo? Então, tudo isso faz qualquer coisa que venha agredir uma planta, ela não vai pegar essa raizinha dela, puxar daqui e sair correndo desse local aqui para ela produzir a substância. Essas substâncias que são responsáveis por que vão dar origem aos nossos princípios ativos e também ao controle genético, certo? A planta tem lá nos genes dela, dizendo que ela pode produzir determinada classe de metabólitos secundários. Só que ela precisa de algum estímulo externo, que são esses fatores todinhos aqui. Pode ser um, pode ser dois, pode ser mais de um, certo? 2, 3, 4, 5, todos, tá? Então, esse estímulo do meio vai provocar um certo estresse nessa planta, que vai fazer com que ou um excesso de algum desses fatores ou uma deficiência vai fazer a planta produzir esses metabólitos secundários, que são os nossos princípios ativos, que são os taninos, os flavonoides, os alcaloides, óleos essenciais, as saponinas, os glicosídeos, tá? Os terpenoides, e assim vai. Então, eu preciso provocar. Digamos, se eu tenho excesso de chuva, vai produzir uma determinada classe de substância. Se eu já não tenho muita chuva, tenho mais sol, então não vai produzir aquela, vai produzir outra. Então, sempre vai produzir dependendo dos fatores externos. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A beta-cianidina é um alcaloide, né? A gente consegue verificar. Então, esses são dois exemplos de metabólitos secundários que podem ser utilizados em taxonomia. E esse outro aqui, que é a antocianina, tá? Que a gente encontra ela da família Solanaceae, tá? A beta é um alcaloide de propriedades químicas e físicas semelhantes às antocianinas. Contudo, a beta-cianidina só ocorre nas famílias de plantas pertencentes à ordem Caryophyllales, tá? Essa daqui só vai pertencer a essa ordem aqui, tá? Enquanto que as antocianinas nas famílias das solanáceas, certo? Essa antocianina aí. Embora o metabolismo secundário nem sempre seja necessário para que uma planta complete seu ciclo de vida, ele desempenha um papel importante na interação planta e meio ambiente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Produtos secundários. Bom, eles produzem um papel contra a herbivoria, ataque de patógenos, competição entre plantas e atração de organismos benéficos, como polinizadores, dispersores de semente e micro-organismos. É uma coisa que eu não falei para vocês, né? Que eles também podem produzir determinadas substâncias para atrair, tá? Alguns organismos benéficos, tá? Que são os dispersores de sementes, polinizadores, tá? E os micro-organismos simbiontes, esses metabólitos secundários. Possuem ação protetora em relação a estresses abióticos, como aqueles associados com mudança de temperatura, conteúdo de água, nível de luz, exposição aos raios ultravioleta, deficiência de nutrientes. Existe, como a gente já falou, 3 grandes grupos de metabólitos secundários, né, que são os terpenos, compostos fenólicos e os alcaloides. Os metabólitos secundários, como eu falei para vocês anteriormente, né? Esse daqui vocês conseguem observar, são os terpenos, que eles são derivados de unidade isopentenil de fosfato, que contém 5 átomos de carbono, que seria isso aqui, olha. Espera aí, deixa eu fazer direito. Seria isso aqui, isopentenil de fosfato, que é ele desce, forma um O, P, tá? Ele vai dar origem a isso aqui, olha. Deixa eu
essa unidade de 5 carbonos. Esse que está em pretinho aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? 5 átomos de carbono. Ali dá um exemplo: alfa-pineno, ácido abiético, carotenoide, taxol, limoneno, muitos são produtos de óleos essenciais. Aqui é o mentol. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Esse daqui é 1. 3, 4, 5. Tá aqui a unidade de isopentenil, tá? A unidade de 5 carbono, que são essezinho aqui, ó. Certo? 5 carbonos. Aqui eu vou ter novamente mais 5 carbonos. Vocês conseguem enxergar? Então, o mentol tem 2 unidades de isopentenil. Foi formado a partir de 2 unidades de isopentenil, certo? A primeira unidade e a segunda unidade, tá? Então, ele vai ser um diterpeno, certo? Lá para frente vocês vão aprender. Vou colocar o vermelho. Os compostos nitrogenados que vão dar origem aos alcaloides, como a cafeína, a nicotina, cocaína, a morfina, a atropina, tá? Tá aqui nós vamos ter um exemplo dele, que é a nicotina. Tá aqui o alcaloide composto apresenta um nitrogênio. Os compostos fenolados, né, que são formados por 1 ou 2 anéis aromáticos, é um grupo funcional hidroxila, são os taninos, flavonoides, lignanas, cumarinas. Aqui nós vamos ter como exemplo o ácido salicílico. Então, é um anel aromático e a hidroxila, tá? Ele é de origem natural, depois que ele foi acetilado, ele tirou esse OH e ficou CH3, ou ácido acetil salicílico, certo? No lugar da hidroxila. Mas o de natural é o ácido salicílico. Bom, segundo Mann, há 3 pontos de origem de produção dos metabólitos secundários, diferenciados mediante o seu precursor. Então, os compostos aromáticos, que é um exemplo de flavonoide, tá, gente? Flavonoide é dessa forma. Então, nós vamos ter o anel A, o anel B e o anel C, tá? O anel A e C, eles são grudadinhos assim, e o B, ele é meio que isolado por aqui, tá? Então, esses são os compostos aromáticos. Esse é um exemplo de flavonoide, tá? Nós vamos ter, a partir do ácido chiquímico, ácido chiquímico é o precursor, ele vai dar origem aos compostos aromáticos. A partir dos aminoácidos, nós temos aqui a L-lisina, tá? Nós vamos dar origem aos nossos alcaloides e alguns peptídeos. Aqui nós temos a cafeína, certo? A partir do precursor acetato, a gente vai ter os terpenos, os esteroides, o poliacetilenos. Então, aqui nós vamos ver um terpeno. No caso, esse vai ser o citosterol, ou será que é o estigmasterol? Não estou conseguindo ver se tem a dupla, tá? Então, como eu havia dito, lá nas rodas biosintéticas não dá para dizer direitinho de onde é que começa e onde é que termina o metabolismo primário para o metabolismo secundário. Ele coloca aqui as principais vias do metabolismo primário, ele vem lá do piruvato, né, 3-fosfato, para dar origem aos terpenos. A via do mevalonato, do ácido mevalônico, ele pode dar origem aos terpenos e aos fenóis. A via do ácido chiquímico também dá origem aos fenóis e origem aos aminoácidos aromáticos, que também vão dar origem aos fenóis e aos alcaloides, certo? Só mostrando assim de forma rápida. Composto fenólico.
Muito do sabor, odor e coloração dos vegetais que apreciamos são gerados por compostos fenólicos. Os compostos fenólicos são apenas atrativos para nós, mas também para outros animais, os quais são atraídos para a polinização e dispersores de sementes. Nós vamos ter o aldeído cinâmico da canela, tá? A gente tem aquele cheiro de canela, é o cheiro de aldeído cinâmico. Os terpenos, a unidade básica, assemelha a mais uma peça de Lego, que é aquela unidade de 5 que eu desenhei para vocês, está aqui, né? Que é a unidade isoprênica ou o isopreno, tá? Que ele é considerado um monômero. Aqui eu mostrei para vocês que ele tinha 2 monômeros, né? 2 de 5, o primeiro aqui e o segundo aqui. Então, eu tenho 2 unidades isoprênicas. Aqui, né? Nós vamos ter aqui o geraniol, olha a formação do 5 aqui. Então, ele é um monoterpeno. Tá? Aí eu vou ter a vitamina A, que é o retinol. Olha como eu consigo ver bem aqui, eu consigo tirar os 5 átomos de carbono. Aqui eu vou ter mais 5 átomos de carbono. 3, 4, bem aqui, 5. Oh, caramba. Aqui. E assim vai, tá? Que eu vou ter esse outro 5, aqui o outro 5. Aí, o esqualeno, aqui está bem pintadinho, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Aí ele vem de lá para cá de novo, 5 aqui. Depois eu explico por quê, quando a gente for utilizar e estudar os terpenos, certo? Aqui, novamente, um sexterpeno, tá? O beta-caroteno, certo? Aí eles vão sofrer a deslocalização de elétrons dessas duplas aqui, vai dar as colorações que a gente verifica, tudo por aí. Então, os principais terpenoides encontrados nas plantas, né? Nós vamos verificar aqui de acordo com o número de unidades isoprênicas, tá? Nós vamos ter o isopreno, que tem uma única unidade isoprênica, que ele tem 5 átomos de carbono, que é apenas umzinho desse aqui, olha. Esse é o isopreno. 5 unidades isoprênicas. Ele é o isopreno. Se eu tiver 2, eu tenho monoterpeno. Se eu tiver 3, eu tenho sexterpeno. Eu tenho 15 átomos de carbono. Se eu tiver 4 unidades isoprênicas, eu tenho diterpeno. Se eu tiver 30 unidades isoprênicas, eu tenho triterpeno. Se eu tiver 8, eu vou ter o tetraterpeno. Acima, eu vou ter o poliisopreno, tá? Que eu vou encontrar nas borrachas, certo? Aqui são os exemplos onde eu posso encontrar essas unidades. Alcaloide são compostos orgânicos cíclicos que possuem pelo menos um anel de nitrogênio, né? Um átomo de nitrogênio em seu anel. Eu tenho aqui a cocaína, tá? Nicotina, a cafeína que eu já tinha apresentado para vocês, a morfina, certo? Aqui nitrogênio, tá aqui a cafeína, tá? Notar que uma característica comum dos alcaloides é a presença do nitrogênio no anel carbônico, né? Essa estrutura indica que os alcaloides são derivados de aminoácido, tá? Mas eu vou ter, como eu falei, a gente vai estudar mais aprofundadamente cada uma dessas classes, né? E vocês vão verificar que também há alcaloides sem esse nitrogênio na cadeia, no anel heterocíclico, ele pode estar fora de ele pode estar numa cadeia lateral, tá? Bom, aqui fazendo um resumão do metabolismo, tá? Primário e secundário, são as reações químicas, tá? Bom, o metabolismo primário, ele encontra-se em todas as plantas. Os secundários são distribuídos diferencialmente entre grupos taxonômicos limitados. A função do metabolismo primário é para a nutrição, crescimento e desenvolvimento da planta. A função do metabolismo secundário influencia interações ecológicas entre planta e meio ambiente. Biossíntese. Não são facilmente distinguidos um dos outros na base de suas moléculas precursoras, estrutura química ou origem biosintética. Então, não dá bem para a gente distinguir, generalizar. Eu posso afirmar um determinado exemplo, mas não vou generalizar para todos eles, tá? Exemplo de metabólitos primários, tá? Os metabólitos primários, eu encontro os nucleotídeos, os aminoácidos, os açúcares, ácidos orgânicos, tudo isso eu encontro em qualquer organismo, tá? Um exemplo, nós temos os terpenos,
ou os compostos nitrogenados, ou fenilpropanoides, tá? Que são os compostos fenolados. Então, aqui vai dar origem aos alcaloides, aqui vai dar origem aos nossos compostos fenolados, como alguns flavonoides. A presença de vários princípios nos extratos vegetais é explicada pelo fato das plantas normalmente desenvolverem uma série de metabólitos com funções complementares na defesa contra pragas e doenças. Ou seja, eu vou ter no extrato, eu vou ter mais de uma classe de metabólitos secundários. Isso quer dizer o quê? Que a planta ela desenvolve funções que esses metabólitos vão ter complementares. Um vai proteger contra os raios ultravioletas, outras contra vai atrair polinizadores, outras para combater alguns micro-organismos, certo? Essa estratégia impede o desenvolvimento de resistência por parte do organismo maléfico. Então, por isso que o organismo ele não vai causar resistência, ou seja, como acontece em micro-organismo que a gente utiliza determinado medicamento lá no hospital, em que o tempo todo eu tenho que utilizar um antibiótico mais forte, mais forte. Não, a planta produz um tipo, depois ela produz outro tipo, e assim o organismo, o micro-organismo ou o agente patógeno, ele não vai criar essa resistência, o mecanismo de defesa dele próprio, né? Ele também é outro ser vivo. Aqui são as principais referências que vocês vão utilizar, tá certo? Para esta disciplina. E muito obrigada. Este aí é meu e-mail, certo? Para que vocês possam mandar relatórios de vocês. Deixa eu voltar aqui com vocês. Vocês estão aí ainda? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Bom, eu espero que vocês tenham tido uma noção, né, da disciplina, tá certo? E para que a gente consiga